Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa conversa com a professora Jane Santos. Ela vem falando com a gente um pouco sobre algumas doenças. Hoje ela vai falar sobre algumas que vocês talvez já conheçam, que ela vai falar sobre a tuberculose, também vai falar sobre a AIDS e também sobre a malária. Então, ela vai fazer uma explicação sobre cada uma dessas doenças e também vai trazer para a gente a diferença entre epidemia e pandemia. Então, sejam bem-vindos. Eu gostaria de falar também de uma epidemia que é histórica também, que é a epidemia de tuberculose. Tuberculose. Esse é o sinal. É uma doença que pode provocar dor no peito, tosse crônica e constante, com possibilidade de escarros com sangue, febre, suor, fadiga e pode evoluir para um quadro mais grave. Simplesmente porque, por exemplo, países como o Brasil, né, pensavam que já haviam erradicado essa doença, né, essa epidemia. E nos últimos, principalmente 15 anos, ela vem voltando com uma força muito grande. Né? Então, não só no Brasil, mas em vários países pobres, porque ela também, além de ser uma doença muito ligada à questão da higiene e do saneamento básico, ela tem uma relação hoje muito grande com uma outra epidemia, né, que é uma epidemia que aparece a partir no final do século XX, que é a AIDS. A tuberculose, ela é uma das doenças oportunistas que atingem principalmente setores ou grupos, né, imunologicamente deficientes. Sistema imunológico envolve a capacidade do corpo de produzir células que combatem a invasão, seja de vírus ou bactérias, no nosso organismo. Né, da AIDS. Então, a tuberculose, ela é uma doença que ela é tão mapeada historicamente que já existem fontes, né, que se discute sinais da doença em corpos há 7.000 anos atrás. Né? Então, mas só em 1882 que foi identificado o bacilo, né, que faz essa transmissão, que é o bacilo de Koch, que é o nome do cientista, né, que descobriu. A tuberculose é altamente contagiosa, né? Ela é uma contaminação pelas vias aéreas né, e pelos sedimentos. Então, ela pega pela respiração, a gente passa aqui, uma coisa que a gente não está em época de fazer, depois eu passo meu álcoolzinho, eu lavo a mão. Então, ela pela secreção do nariz, pela secreção da boca, e então exige um isolamento do contato, né? Principalmente do que as pessoas utilizam no seu dia a dia, toalha, alimento, copo, prato, né? Tudo, né? A grande consequência da tuberculose é atingir órgãos, né, do corpo humano, né, e com muitas febres, muitas dores e um enfraquecimento imunológico total.
A gente sempre fala muito, né, da mais conhecida, que é a tuberculose pulmonar. Mas o bacilo de Koch, ele não atinge só os pulmões, ele pode atingir os gânglios, os olhos, quer dizer, os ossos, tuberculose nos ossos. Então, é uma doença epidêmica. E ela tem, assim, uma estimativa que em um século, de 1850 a 1950, ela tenha causado 1 bilhão de mortes, né? E a gente, nos últimos anos, está, né, voltando. Inclusive, era esse o grande medo da Organização Mundial de Saúde nos últimos 2 anos, 3 anos. A gente tem várias outras, né, historicamente falando. Tem a varíola, tem o sarampo, né, tem a malária, né, que hoje, atrás da AIDS, é a epidemia que mais, quer dizer, até o ano passado era a epidemia que mais deixava a Organização Mundial de Saúde preocupada, porque de 1980 para cá nós tivemos cerca de 3 milhões de mortos de malária, né? Malária causa fortes febres, calafrios e tremores, também suor excessivo, dores de cabeça. E como ela é transmitida? Ela é causada pela picada de um mosquito. E é para um protozoário também, que foi descoberto em 1880, né, que é o chamado Plasmodium, né? Não sei se eu falei direito. E é uma doença tropical, ela tem uma ligação com a mordida de um mosquito, que é o Anopheles. Essa mordida de mosquito transmite o protozoário diretamente para a corrente sanguínea, e é uma doença que destrói as células do fígado, os glóbulos vermelhos, né, e até as artérias que ligam ao cérebro. Não tem vacina, até hoje não se conseguiu fazer uma vacina, mesmo precária, como a do cólera. A única coisa que tem é algumas drogas para tratar, né, e curar os sintomas que essa doença traz. Mas matar o protozoário do teu corpo, ela não mata, né? Inclusive, um dos remédios é o remédio que vem se proclamando aí por alguns governantes erroneamente, né, que diz que mata o Covid, ou que vamos dizer assim, cura, né, os pacientes em estados graves do Covid-19. E quando você usa isso em larga escala, sem ter para repor, você está causando um problema sério para para as pessoas que têm o protozoário que causa a malária. A outra epidemia que é muito forte, né, e que é a grande luta da OMS, né, é uma que foi do final do século XX, eu já falei aqui, que é a AIDS, que de 1981 até hoje já matou 22 milhões de pessoas no mundo. AIDS provoca a destruição do sistema imunológico, abrindo caminho para outras doenças oportunistas. Né? Ela foi identificada em 1981 nos Estados Unidos, né? Ela é uma epidemia
é uma epidemia e ela é feita por um vírus, o HIV, né, que é transmitido pelo sangue, pelo esperma, pela secreção vaginal e pelo também leite materno. Qual o problema desse vírus? Esse vírus, ele entra em você e ataca seu sistema imunológico, né? É como a gente pensar, né, a coisa mais importante que te protege, né, ela é destruída e você fica à mercê de qualquer doença, principalmente as doenças que são viróticas também, bactericidas, que atacam justamente as pessoas com corpo sem imunidade, como eu falei agora há pouco da tuberculose. É uma doença que ainda não tem uma vacina, né? Não tem cura, né? As pessoas que são soropositivas, que são as pessoas que carregam esse vírus no corpo, elas são tratadas através de coquetéis, né, de drogas. O que esse coquetel de drogas fazem? Inibem que esse vírus se multiplique e acabe com todas as suas defesas imunológicas. Mas isso também não quer dizer que termine com o vírus. Ele não acaba com o vírus no teu corpo. Eu estou deixando para o final do vídeo falar sobre os vírus, principalmente os vírus que a gente chama de vírus de gripe, né? Que a gente conhece, que é o H1N1, que em 2009 foi uma pandemia, né? Qual é a diferença da epidemia e da pandemia? A epidemia é quando a doença ela é altamente contagiosa, mas consegue estar ligada a um momento, a um espaço geográfico específico, né? Então, um pouquinho aqui, depois, daqui a 10, 20, 30 anos, ele aparece em outro lugar. Agora, quando é uma pandemia, é quando essa epidemia acontece no mesmo momento, em vários locais do mundo. Você não tem como restringir. E aí, ele causa uma série de colapsos, né? Porque, na realidade, até hoje, o mundo inteiro tem grandes problemas, por exemplo, com saneamento básico, com uma condição de saúde, a construção de um sistema de saúde, né? E quando você ressurgem epidemias e principalmente pandemias, se coloca a importância de se ter um sistema de saúde que seja controlado não por empresas privadas, mas pelo Estado, né? Porque só o Estado pode dizer o que se pode fazer durante uma pandemia. Quando você tem um Estado organizado, quando você tem um governo organizado, é ele que vai te dar as rédeas para que essa pandemia, ao entrar nesse espaço, não se torne um problema muito maior do que o de saúde pública. E aí, curiosos? Gostaram? Então, hoje nós falamos um pouco sobre a tuberculose, sobre a malária e sobre a AIDS, e também sobre o nosso sistema imunológico. E aí, ainda estão curiosos? No próximo vídeo, nós vamos falar um pouco sobre as gripes. Venham, sejam bem-vindos!